Esse corte aqui é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus para poder apostar com o cupom FUTEBOTECO. Link na descrição. Essa expectativa dos trabalhos aí, principalmente do Vitor Pereira e do Lázaro no Corinthians, para citar um universo que parece que as duas grandes torcidas não estão muito satisfeitas com seus Dúvidas muito profissionais. diferentes, né? Porque o Lázaro. Porque o Lázaro eu vou distribuir muito para os jogadores. Porque a partir do momento que alguns jogadores terminam a temporada e vão para as férias, já começa a pingar a notícia, porque depois que o Vitor Pereira vai pro Flamengo, porque ele era difícil de lidar, porque não sei o quê, porque o ambiente ficou mais leve, aí começam as declarações de fato, abertas. Eu acho que o jogador, ele se obriga a oferecer para a torcida, o clube é da torcida, o clube tem que ser o resultado, ele joga pela torcida. Joga por si, por salário, não sei o quê, mas ele joga para dar resultados, porque se não tiver, sem brinco, se tiver em campo Puskás, Cruyff, Di Stéfano, Pelé, Maradona, todos vivos, e ninguém quiser assistir, aquilo só vale a diversão deles. O futebol é gigante porque ele está gerando emoção em milhões de pessoas. Tem salário grande? Porque tem torcida. Tem patrocínio da camisa? Porque tem torcida. Da renda? Porque tem torcida. Então, a partir do momento que o jogador reclama do técnico abertamente daquele jeito, ele se obriga a ter resultados melhores do que tinha com aquele técnico. Concordo. Para mim, ele jogou para si, chamou para si. Os jogadores do Corinthians fizeram isso, chamaram para si um peso de oferecerem para o clube resultados e futebol melhor do que a gente viu ano passado. Ou seja, uma colocação melhor no Brasileiro e pelo menos um título. Ou na Copa do Brasil, ou na Libertadores. E não é fácil. Mas será que vai ter fôlego? Não é um sei. time meio envelhecido? Não sei. Não é fácil. Tô falando isso porque eles jogaram essa responsabilidade. E o Fernando Lázaro, que conhece muito bem o clube, conhece os jogadores, que é muito querido ali, precisa achar um jeito de lidar com isso, até porque em alguns momentos ele vai ser obrigado a tirar jogadores de jogos importantes. E aí começa a questão da gestão das pessoas, não é só da parte tática. Eu acho que coletivamente, o Corinthians com o Watson na temporada era um time com encaixes, porque o Watson meio que ajudava à frente, ajudava na recomposição e se tornou um jogador muito importante. Depois de, sem o Watson, e principalmente sem o Renato Augusto, o time... Nada. Não sei qual vai ser o fruto desse período de treinamento, mas a margem de evolução existe e ela precisa aparecer. O Vitor Pereira é uma outra questão. É uma outra questão diferente. Por quê? O Vitor Pereira no Corinthians, nas entrevistas, era um. No Flamengo, ele é outro ser humano. No clube ele falava grosso, não sei o quê. Chegou no Flamengo... Fizeram fofo. Pensa, né? O jornalista cutucava o Vitor Pereira no Corinthians e ele... Sabe quando eu ganho? Agora no Flamengo, ele pensa, tal, você vê que ele respira. É verdade. Fica, dá uma saltadinha, mas ele responde a pergunta. O Flamengo tem jogadores históricos e é difícil mexer com esses caras. E isso dificultou o trabalho do técnico. Isso somado às disputas de grandes títulos e de finais, e do Mundial principalmente, dificultou a vida do técnico. Aí, de repente, o time tá fazendo um jogo mediano na semifinal do Mundial. Aí vai o Gerson, faz um pênalti bobo, discutível pênalti bobo. E um jogo que estava encaminhado de maneira mais desconfortável para o adversário do que para o Flamengo, vira um jogo contra o Flamengo, 2-1, vai pro vestiário, time que já tinha dificuldade para marcar pelos lados, perde o jogador de meio campo, o treinador não pode ficar mexendo na equipe, só fez isso lá agora, depois de perder tudo, que foi botar a sua linha de 5 ali com os alas para tentar proteger um pouco mais os lados do campo, e ele mesmo falou que o Flamengo tinha esses defeitos quando ele era técnico do Corinthians. E ele não mexeu nisso nos jogos grandes, ou na maioria deles, como na semifinal do Mundial, quando era técnico do Flamengo, porque ele, como ele mesmo disse, não podia chegar a reformar a casa inteira. Então, essa construção, reconstrução do Flamengo, ela é muito complexa. Porque você olha o Flamengo, eu falo assim, eu sei como fechar os lados do campo. Vamos ter que tirar aí alguns jogadores que tecnicamente são de nível muito alto. E ele tem um outro problema, ele perdeu o João Gomes. Ele não tem um grande jogador para aquela função. Não tem. Ele não tem um segundo ou um primeiro ali que... Primeiro, principalmente, que pega, que vai chegar mais finalizando, um primeiro, construindo, tal. Que o Thiago até pode fazer ali, não é o ideal. Por isso que eu pensei assim, mas... ele não tem esse jogador, mas ele tem um elenco que dá para fazer um time muito mais forte que ele vai conseguir, eu não sei. Porque a impressão que eu tenho, eu vou usar uma frase do professor Calçade, no futebol brasileiro, para alguns clubes, todo mês é janeiro. Para o Flamengo ainda é janeiro. O Flamengo começou a se preparar a feição do técnico, só agora vai funcionar?
Não sei, porque as feridas estão abertas. Cada derrota é como se fosse uma ferida aberta, alguma coisa entrou, dói mais. Um jogo de estadual, de final do estadual, que para o Flamengo deveria ser pequena, virou enorme, porque tem o Fluminense jogando mais, porque tem derrota para o Palmeiras, porque tem derrota no Mundial, porque tem derrota para o Del Valle. E até quando essa pressão vai ser suportada pela diretoria? O técnico vai ter tempo? Essa pressão já foi para os jogadores. Tem muito jogador rendendo abaixo do que pode porque eles estão sentindo as derrotas e eles não se acostumaram a perder assim no Flamengo. Então, como vai ser essa construção? É uma incógnita. Mas ainda é, de longe, o time o elenco mais capaz do país. Eu não descarto o Flamengo campeão de nada. Porque eu respeito o tamanho desses jogadores e a capacidade deles.